Mércia Nakashima, uma advogada promissora, era conhecida pela dedicação ao trabalho e pelo carinho que demonstrava à família. Mas em 2010, sua vida foi interrompida de forma brutal. O que parecia ser um relacionamento encerrado se transformou em um pesadelo de obsessão e vingança. Misael Bispo, seu ex-namorado e também advogado, não aceitou o fim do romance e, movido por um sentimento sombrio, arquitetou um plano cruel. O desaparecimento e a morte de Mércia chocaram o país, revelando uma frieza calculada e impiedosa. A história de Mércia e Misael se tornaria um dos casos mais conhecidos e revoltantes no Brasil, mobilizando a opinião pública e levantando questões sobre até onde alguém pode ir por ciúmes e rancor. Neste episódio de Dissecando Evidências, vamos reconstruir os passos do crime e a investigação que levou Misael ao banco dos réus. Fique com a gente e inscreva-se para mais histórias impactantes de investigação e true crime. Desaparecimento e início das investigações. Mércia Nakashima foi vista pela última vez após um almoço em família. O dia, que parecia terminar de maneira tranquila, se transformou em uma madrugada angustiante quando sua família tentou, em vão, entrar em contato com ela. O desaparecimento dela despertou a atenção de todos, principalmente por ser algo incomum para alguém tão responsável. Sem notícias e já sentindo o pior, os familiares recorreram às autoridades. O caso, então, tomava seu primeiro passo rumo a uma investigação que rapidamente se revelaria complexa e perturbadora. A cada momento, a preocupação crescia. Amigos e parentes temiam pelo pior, enquanto a polícia iniciava buscas intensivas. Cada segundo era precioso para tentar rastrear os passos de Mércia e descobrir se ela estava em perigo. A família nunca imaginaria que o próprio algoz dela pudesse ser alguém tão próximo. Investigação sobre o namorado Misael. Desde o início, um nome emergiu nas investigações: Misael Bispo, ex-namorado de Mércia e advogado, assim como ela. Misael se apresentou à polícia, acompanhado de advogados, respondendo às perguntas com uma postura tensa e hesitante. O relacionamento entre os dois havia terminado, mas a intensidade dos sentimentos de Misael começou a chamar a atenção. As atitudes dele foram vistas como suspeitas desde o começo. Testemunhas e depoimentos davam a entender que o término tinha sido um golpe para ele, e a polícia passou a questionar até onde ele estaria disposto a ir para se vingar. Desconfiança sobre o álibi. Em seu depoimento, Misael apresentou um álibi detalhado, afirmando ter estado em diversos locais na noite do desaparecimento. No entanto, a investigação policial logo encontrou falhas em sua versão dos fatos. Movimentações incomuns de seu veículo e registros de ligações telefônicas apontavam inconsistências gritantes em seu relato. Cada nova evidência trazia à tona mais dúvidas sobre a inocência de Misael. A polícia começou a conectar os pontos, percebendo que ele havia deixado um rastro de indícios, cada vez mais difíceis de ignorar. Era como se as próprias ações dele estivessem se tornando as provas que o colocariam no centro do caso. Confirmação do envolvimento de Misael. A investigação avançou, e com ela, novas descobertas sobre a ligação direta de Misael com o crime. Testemunhas e rastreamentos telefônicos foram fundamentais para colocar Misael na cena do desaparecimento de Mércia.
Os horários e os locais onde ele esteve eram os mesmos ligados ao sumiço dela, construindo um quebra-cabeça que apontava para a autoria do crime. A cada nova revelação, o cerco se fechava em torno dele. Os investigadores estavam agora convictos de que Misael não era apenas um ex-namorado amargurado, mas o principal suspeito de um crime horrível. Corpo encontrado na represa. Após dias de buscas, a equipe da polícia encontrou o carro de Mércia submerso em uma represa em Nazaré Paulista. A descoberta veio acompanhada de uma visão perturbadora. Marcas de violência no veículo indicavam que algo terrível havia acontecido. Pouco tempo depois, o corpo de Mércia foi encontrado nas águas, confirmando o destino trágico que todos temiam. A revelação foi um choque. A represa se tornava então o palco sombrio de uma das histórias mais tristes e revoltantes daquele ano. Agora havia a confirmação de um assassinato e as atenções se voltavam novamente para Misael. Depoimento de Evandro. Outro ponto crucial na investigação foi o depoimento de Evandro Bezerra, um conhecido de Misael. Ao ser capturado, ele confessou seu envolvimento, revelando que ajudou Misael a se livrar do corpo de Mércia. Os detalhes dados por Evandro batiam com as evidências coletadas pela polícia, selando as suspeitas de que Misael realmente era o assassino. Evandro forneceu informações minuciosas que ligavam Misael diretamente ao assassinato, e seu depoimento se tornava uma das peças mais fortes da acusação. Misael, que tentou até o fim despistar a polícia, agora via seu esquema desmoronar. Conclusão e condenação. Após um longo processo, as evidências de testemunhas, o rastreamento de ligações, o depoimento de Evandro e o corpo de Mércia levaram Misael ao tribunal. Ele foi condenado pelo homicídio brutal de sua ex-namorada, encerrando um dos casos mais emblemáticos do país. Esse crime não só revelou a frieza de Misael, como trouxe à tona questões sobre violência em relações pessoais e a necessidade de proteção às vítimas. O julgamento representou um momento de justiça para a família de Mércia e para uma sociedade que acompanhou horrorizada o desfecho dessa história. Fixo, pois, a pena base em 19 anos de reclusão. Conforme mencionado, a Lures reconhece a qualificadora do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, passando a reprimenda ao patamar de 20 anos de reclusão. Sanção que torna definitiva a míngua de outros elementos que justifiquem qualquer alteração. O regime de rigor deverá ser o fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 11.464/2007. Ademais, a quantidade da pena superior a 8 anos de prisão, por si só, obriga a fixação do regime prisional mais severo. Análise forense da mente do assassino. Misael Bispo, ao ser investigado pelo assassinato de Mércia Nakashima, revelou uma personalidade marcada pela obsessão e pela incapacidade de aceitar a rejeição. Sua frieza e meticulosidade indicam traços de um comportamento controlador e possessivo, incapaz de lidar com a perda de poder sobre a vítima. Especialistas em psicologia forense que analisaram o caso apontam para um perfil de personalidade onde o orgulho ferido e o desejo de punição prevaleceram sobre a razão, levando Misael a arquitetar um plano calculado para eliminar Mércia. Em vez de buscar apoio ou resolução para o sofrimento emocional após o término do relacionamento, ele optou por uma vingança cruel, um comportamento típico de perfis com tendências psicopáticas, onde o desejo de controle se sobrepõe a qualquer empatia pela vida da vítima.
E assim encerramos mais um caso impactante aqui no Dissecando Evidências. Mas o mundo do True Crime tem muito mais histórias surpreendentes e casos que nos fazem questionar o que leva uma pessoa a cometer crimes tão frios. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para continuar acompanhando nossas investigações. E se você quer saber mais sobre casos intrigantes, aproveite para maratonar nossos vídeos e ficar por dentro dos detalhes de outros crimes e investigações criminais.